Eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Provérbios 12, 24. Preste atenção no capítulo. Provérbios, eu disse o quê? 12, 24 é o versículo. Amém? Então, Provérbios 12, 24, redobrada atenção aí, tá? Que Deus vai falar com você poderosamente nessa manhã. Senhor, que nessa hora o Senhor nos ministre com a Tua palavra e ela possa alcançar, Senhor, o nosso espírito. Que ela venha de forma revelada e ungida pelo Senhor, tocando o nosso espírito e produzindo nele a vida, o quebrantamento, o arrependimento, a santificação, a edificação prometida pelo Senhor Jesus na sua palavra. O Senhor disse, Senhor Jesus, que nos santificaria, que nos edificaria, a ponto de sermos uma igreja forte, santa e gloriosa, que haveria de prevalecer contra as portas do Hades. Então faz isso através desse momento. Toma a minha vida e usa a minha boca. Unge, Senhor, o meu espírito e faz com que sejam direcionadas através dos meus lábios a Tua palavra. A palavra que vem do coração do Pai e do Filho, pelo poder do Espírito Santo, possa alcançar o espírito da igreja, produzindo salvação, produzindo transformação e todo o efeito desejado pelo Senhor, segundo a palavra que foi enviada, em nome de Jesus. Amém. Provérbios 12, 24 diz assim: a mão diligente dominará. A gente pode trocar esse termo por a mão diligente governará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Então Deus está falando conosco nesse dia, nessa manhã, sobre diligência espiritual. E evidentemente, tudo que começa no espírito migra para todas as outras áreas da nossa vida. Então Deus está falando de diligência espiritual, mas Ele está falando de diligência nos estudos, de diligência no cuidado da família, na administração do lar, no trabalho secular e também na vida ministerial. E diligência, no dicionário Aurélio, tem o seguinte significado: é chamado de cuidado ativo, preste atenção nesse detalhe, cuidado ativo, ou zelo, também rapidez e providência. Então nós temos que entender que a diligência é um atributo de Deus. Deus é ágil, Deus é decidido, Deus não demora para abençoar, para salvar, para restaurar pessoas. A gente tem uma ilustração disso na palavra, que é aquele leproso que chegou diante de Jesus e disse: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo da minha lepra. E aquela lepra que existia na vida daquele homem há tantos anos foi removida em instantes, porque Jesus disse: quero, fica limpo. Então essa presteza de Jesus em atender aquele homem mostra que o nosso Deus é um Deus diligente. O nosso Deus não é um Deus demorado em nos atender. Muitas vezes somos nós que, pela nossa falta de diligência, prorrogamos o projeto divino na nossa vida. E no projeto divino para os filhos de Deus na terra, desde o jardim do Éden, o desejo do Senhor, a ordem do Senhor era que os seus filhos governassem. A ordem primaz do Senhor para Adão e para Eva foi: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e governai-a. Então, a última ordem é de que a terra fosse governada. E nós temos que entender isso, que nós somos uma geração chamada para exercer autoridade espiritual. Está em nós o poder de restaurar todas as coisas, pelo poder de Deus que opera em nós, não de forma humana, não na nossa força natural, mas no poder que temos através do nome de Jesus, através da força da nossa fé, nós podemos ser restauradores, edificadores da nossa própria vida. Nós podemos alterar a nossa própria sorte e a sorte de outros.
Você crê nisso? Então diga: eu recebo. Então a ordem primaz do Senhor para Adão e Eva foi que eles governassem a terra. E também a promessa do Senhor em Deuteronômio para o seu povo, o povo de Israel, é que ele nos colocaria por cabeça e não por cauda. Deuteronômio 28:13 diz assim: eis que eu vos colocarei por cabeça e não por cauda, só estareis em cima e não debaixo. Se diligentemente, preste atenção que o Senhor usa esse texto, esse termo, que toca na diligência, não só em Deuteronômio 28, como em vários outros textos, também Deuteronômio 6 e outros textos, onde o Senhor está falando dos mandamentos. Ele diz: eis que eu vos colocarei por cabeça e não por cauda, só estareis em cima e não debaixo, se diligentemente obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e para os cumprir. Então o objetivo do Senhor é que a sua igreja governe na face da terra. Amém? Que nós exerçamos influência onde quer que a gente vá, que a gente mude a sorte espiritual das pessoas, que a gente retome o poder roubado por Satanás das mãos do homem desde o Éden. Quando a serpente veio e semeou na vida do homem o pecado, e o homem tomou daquele fruto ao qual Deus disse que não deveria ser comido, aquilo foi um roubo, aquilo foi uma cilada. E naquele momento, a autoridade que Deus tinha dado ao homem para que ele governasse foi roubada das mãos do homem. Porém, quando nós recebemos Jesus Cristo, Jesus, que depois de ter morrido na cruz, foi até o Hades, foi até o inferno e tomou das mãos de Satanás essa chave de autoridade, ele devolveu essa autoridade à igreja, ele devolveu essa habilidade e esse poder de governar a nós. Então, nós fomos chamados para produzirmos mudança nesse mundo. Nós fomos chamados para mudarmos a cultura, e nós temos poder para isso. Nós fomos chamados para mudarmos a política, e nós temos poder para isso. Nós fomos chamados para mudarmos a sociedade, a geografia, tanto espiritual quanto a geografia física de um bairro, de uma cidade e de uma nação. Mas é evidente, nós só vamos conseguir fazer essa mudança se nós tivermos a mesma capacidade de mudarmos a nossa própria vida. Amém? Então, o Senhor está nos alertando hoje sobre a necessidade de sermos individualmente diligentes. Amém? Se a diligência em ouvir a voz de Deus, em atender ao Senhor, em obedecer a palavra de Deus, é a chave para o sucesso, é a chave para termos a nossa autoridade respaldada pelo poder de Deus, então nós precisamos tomar essa decisão, de não ficar deixando as coisas para amanhã, de não ficarmos permitindo que a nossa alma, muitas vezes racional, demasiadamente racional, ou que o nosso coração incrédulo ou duro venha nos impedir de crermos no Senhor e de colocarmos em prática a sua palavra. Porque quando nós demoramos em entender o que o Senhor espera de nós, e quando nós demoramos em obedecê-lo, em praticar aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor nos ordena fazermos, nós estamos prorrogando o tempo da restauração da nossa própria vida e também da restauração e da edificação da vida de outras pessoas. Deus quer que você seja santificado, restaurado, restituído, abençoado com plenitude, rapidamente, para que você possa ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Então nós não podemos deixar que o tempo vá passando, porque aí no mundo dizem que tempo é dinheiro, mas aqui hoje nós vamos ver que tempo também representa poder. Amém? Ou seja, nós precisamos ser individualmente ágeis, diligentes. E isso representa o quê? Ágeis em alinharmos a nossa vida com a vontade do Senhor. Não se trata de nós atropelarmos o tempo de Deus, né? Tem gente que fala: calma, não me empurra, não me pressiona. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. É verdade, isso está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 3. Quem come goiaba verde,
corre o risco de quebrar os dentes. Então tudo tem um tempo para ser feito. Mas também nós temos que entender que a natureza nos transmite sinais. E assim como nós não podemos comer a goiaba verde, porque isso pode pôr em risco a nossa dentadura, também não dá para comer a goiaba depois que ela passa do ponto. Deixa uma goiaba lá na fruteira da sua casa, na cozinha, e não coma no tempo adequado para ela ser comida, quando ela está bem amarelinha, madurinha e durinha. O que vai acontecer? Você vai perceber que o cheiro vai se acentuar, logo vão ter aquelas mosquinhas drosófilas voando sobre ela, e quando você for comê-la, você já vai ver que ela está com o seu gosto alterado, ela está com o gosto de uma fruta passada, que já não dá para comer mais. E alguém vai te sugerir, não come isso não, isso já está estragado, joga essa goiaba fora que isso vai te fazer mal. Então, o que representa isso? Que realmente tudo tem um tempo certo debaixo dos céus. E sermos diligentes representa estarmos atentos e prontos para remirmos o tempo, fazendo com que as coisas aconteçam no tempo certo, o tempo que foi determinado pelo Senhor. Nem antes, nem depois. E eu quero nesse aspecto profetizar que Deus vai te dar essa sensibilidade espiritual para você discernir os tempos e as oportunidades dadas por Deus. E para você também fazer bom uso desse tempo, para que o tempo não se perca, e você não perca assim a sua energia espiritual, e você não perca assim a bênção que o Senhor quer derramar sobre a sua vida, e nem tampouco a bênção que Deus tem para outras vidas através de você. Se você recebe, dê um aplauso aí ao Senhor Jesus. Então, sermos diligentes significa isso daí, aproveitarmos bem o tempo. Amém? O tempo é uma matéria-prima que, quando perdida, não há como ser recuperada. Eu já trabalhei em fábrica e em linha de produção, isso fica muito evidente. Quando você perde de montar determinados produtos naquele dia, aquela produção se perdeu e não volta mais. Por quê? Porque uma das matérias-primas usadas para se produzir alguma coisa, para se gerar alguma coisa, para se construir alguma coisa, é o tempo. E o dinheiro também. O produto, as peças também. Mas o tempo é uma matéria-prima que, quando perdida, não se recupera mais. O dinheiro pode se recuperar. Se você produz um produto errado, você pode fazer um recall, você pode chamar os consumidores, você pode mudar algum processo na linha para corrigir aquela falha, mas o tempo, quando ele se perde, ele não volta mais. Então, nós temos que entender que o tempo é uma matéria-prima valiosa e que nós precisamos saber dar o devido valor a ela, não perdendo o tempo. Amém? Deus vai te capacitar para que você não perca tempo na vida, para que você administre bem o tempo que Deus deu a você em cada minuto da sua vida, em cada dia da sua vida. Por quê? Porque cada dia, em nome de Jesus, vai acontecer isso. Em cada dia que Deus nos dá, Deus está dando um tempo novo para a gente, uma nova oportunidade de a gente escrever uma história diferente na nossa vida. E se nós desperdiçarmos o tempo, se nós não estivermos atentos a isso, as oportunidades passarão e nós podemos perder coisas que Deus tinha para nos dar. Olha o que diz o servo de Deus Moisés no Salmo de número 90, 12. Parece que Deus está insistindo com os 12 hoje. Parece que Deus está falando para os 12 hoje: sejam diligentes, não fiquem acomodados, não fiquem distraídos, aproveite as oportunidades que eu estou dando. Olha o que está dizendo aqui Moisés no Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém? Olha que frase: ensina-nos a contarmos os nossos dias. Ou seja, eu tenho que entender que cada minuto, cada hora, cada dia da minha vida é um tempo, é uma oportunidade dada por Deus a mim, de vida, para que eu faça algo relevante, para que eu faça bem a mim mesmo,
para que eu possa fazer o bem às pessoas que estão ao meu redor. Amém? Se eu aproveitar bem o meu tempo, eu vou prosperar. Se eu aproveitar bem o meu tempo, eu vou fazer diferença na vida da minha família. Eu vou restaurar a minha família pelo poder de Deus que opera em mim. Se eu aproveitar bem o meu tempo, eu vou poder ser uma influência positiva, deixando a minha marca, o meu legado no seio da minha geração. Eu quero isso, você quer? Por que isso? Porque tem pessoas que não discernem o tempo, não aproveitam as oportunidades e a vida delas passa. Elas passam pela vida e quando chega o tempo já da idade muito avançada, ou seja, próximo da partida desse mundo, elas se lamentam dizendo: perdi oportunidades, perdi tudo que eu construí, joguei o tempo fora, joguei os dias da minha juventude, do meu vigor fora. Eu andei esse fim de semana, estive, com um 12 da segunda geração, muito jovem, e falando com ele, eu falei assim: olha, é o André Cato. Falei: André, aproveita que você é um menino muito jovem. Jovem santo, jovem que conhece a Deus. Aproveita isso. Não joga o tempo da sua vida fora, se envolvendo com o pecado, deixando que o pecado venha roubar a sua paz, a sua alegria, a sua comunhão com Deus, porque quando a gente se envolve com o pecado nos rouba tempo. Os erros que eu cometi na minha vida fizeram com que eu pudesse ter a minha vida familiar estruturada depois de um certo tempo já. Eu poderia ter vivido dias melhores, eu poderia ter consolidado a minha família quando eu era mais jovem. E hoje eu me lamento por causa disso. Vocês sabem daquela história de que eu gostaria de ter tido um filho homem? Talvez Deus não me dê um filho homem porque eu casei mais velho. Eu não soube administrar isso, eu não soube querer isso no tempo em que eu era mais jovem. Naquele primeiro casamento, que acabou terminando porque nós não conhecíamos a Deus e porque nós não sabíamos, com temor e com amor, valorizar o que representava uma família. Não é chorar o leite derramado, mas é ter o discernimento de que o pecado, ele atrasa a vida da gente. O pecado nos faz perder tempo, o pecado nos faz perder dinheiro, o pecado nos rouba de coisas boas que Deus tinha preparado para nós. E uma das coisas que representa ser diligente é nós aproveitarmos bem o tempo que Deus nos deu para escrevermos uma história de resgate, de restauração, de edificação na nossa vida, porque esse é o tempo de você ser feliz. Você acredita nisso? Se você chegou aqui, você está sofrendo, eu quero te dizer, o seu sofrimento em Jesus vai acabar. Porque Jesus não chama a gente para ficar sofrendo. Amém? Ele diz que Ele nos permite sofrermos por amor do nome dEle, ou seja, nós vamos receber de Deus uma capacidade de discernir as coisas, de perceber o que acontece no mundo ao nosso redor, que certamente vai nos doer. Vai nos doer ver a dureza de coração, a incredulidade dos nossos familiares, quando eles zombam de Deus, quando eles zombam de nós. Vai nos doer vermos a injustiça, a corrupção, a imoralidade que existe na vida dos ímpios, principalmente quando eles estão numa posição de autoridade e dessa forma eles cometem injustiça. Vai nos doer vermos as pessoas que estão aí no mundo sofrendo, perdidas, sem Jesus. Vai nos doer ver às vezes a falta de possibilidade de que elas recebam Jesus, não porque Jesus não as queira, nem porque alguém tenha deixado de levar a palavra para elas, mas porque o coração delas é duro suficientemente a ponto delas rejeitarem a graça. Tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão com a sua vida muito abalada e ferida, e você oferece Jesus a elas e elas dizem não. Depois desse sacrifício que Jesus fez na cruz, de doar ali a sua própria vida para que o mundo fosse perdoado, salvo e restaurado, já não resta mais sacrifício a fazer. Deus não pode fazer mais nada depois disso. Por isso, alguns homens serão condenados. Alguns homens vão cumprir aquele versículo que diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, se nós não aproveitarmos esse tempo da graça, se nós não aproveitarmos esse tempo de oportunidade,
para que os nossos pecados sejam perdoados, para que a nossa vida seja transformada segundo a vontade de Deus, não vai haver outra oportunidade, não vai haver outro sacrifício. Jesus não virá pela segunda vez para de forma humilde viver entre os homens e morrer na cruz novamente. Ele já fez isso uma vez, e o sacrifício que ele fez na cruz foi suficiente. Quando Jesus voltar agora, ele não vai voltar mais como o humilde servo, sofredor, disposto a dar sua vida por nós novamente. Quando ele vier agora, ele vem como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como aquele que governa os céus e a terra. E aqueles que aproveitaram o tempo da oportunidade, aqueles que foram sensíveis ao amor, ao perdão e à palavra de Deus, se convertendo a Ele, esses aí vão ser salvos por Ele, e esses vão reinar com Ele. Amém? Então, se nós queremos ter êxito, nós precisamos aprender a contar os nossos dias, para que o nosso coração se torne um coração sábio. Vamos repetir essa oração de Moisés aqui? Diga assim comigo: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance diante de Ti um coração sábio. Em nome de Jesus. Amém. Um coração sábio representa êxito, representa plenitude, representa sucesso. Se nós queremos ter esse êxito, nós precisamos aprender a discernir o tempo, as oportunidades, e não desperdiçá-las. Porque tempo bem administrado não é só dinheiro, mas tempo bem administrado representa poder. Amém? Está em suas mãos o poder de mudar a sua própria sorte. Se você souber contar os seus dias, se você souber aproveitar bem cada dia e administrar o seu dia com amor e com fé, a sua vida vai mudar. A sua vida e a vida da sua família vai mudar. A sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas ao seu redor vai mudar. Amém? Por que isso? Porque nós precisamos entender o que é o tempo que se chama a graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça. E o tempo da graça é um tempo de oportunidade. Amém? Ou seja, a sua hora é agora. Não é amanhã, não é o mês que vem, não é o ano que vem. O Senhor disse isso para nós há 2 cultos atrás, quando veio aquele texto sobre a seara, e Jesus dizia aos seus 12: vocês estão dizendo que ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu digo para vocês, olhem para o céu e vejam que os campos já estão brancos. Então, queridos, Jesus nos ensina através dessa parábola que se nós olharmos as coisas só com olhos naturais, nós vamos ficar limitados ao tempo deste mundo. Mas se nós tivermos olhos espirituais para vermos a graça de Deus, para confiarmos no poder de Deus, então o Senhor vai acelerar o tempo da nossa restauração. O Senhor vai efetuar um resgate rápido, ágil, no sobrenatural das nossas vidas. Amém? E isso representa o quê? Nós vemos a nossa vida sendo transformada. Eu quero dizer para você, esse é o tempo de você rapidamente se entregar ao Senhor, se santificar para Deus. Não é ficar correndo atrás do trabalho, atrás do dinheiro, atrás da edificação da sua vida sentimental, mas é buscar com todas as suas forças e com diligência, ou seja, de forma intensa e rápida, a face do Senhor. Porque o Senhor não diz, corra atrás do trabalho, corra atrás do dinheiro, que eu vou te enriquecer. Não, o Senhor diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Quando nós simplesmente nos dedicamos a deixar que Deus fale conosco, que nós ouçamos a sua voz, que nós vejamos numa revisão o que está para ser mudado na nossa vida, e nós tomamos a decisão firme, diligente, de fazermos aquelas alterações, aquelas mudanças com coragem, o que acontece? A gente vê que o Senhor também muda a nossa sorte rapidamente e começa um mover sobrenatural, restaurando,
restituindo, edificando e acrescentando o novo de Deus na nossa vida. O Paulo Sérgio deu um testemunho excelente na rede de empresários dessa semana passada, que foi muito boa também, onde ele disse que a empresa dele nasceu na rede de empresários e que ele percebeu que Deus abriu para ele uma porta de oportunidade. Mas mesmo essa porta de oportunidade, ainda que por um milagre tivesse se aberto diante dele, as coisas não estavam fluindo como deveriam. As coisas não estavam acontecendo como ele gostaria que acontecesse. Se abriu uma oportunidade, se estabeleceu um novo negócio, um negócio com uma possibilidade de muita riqueza, de muita prosperidade, de muito êxito, de muita alegria. Mas as coisas não estavam fluindo. E num determinado momento, ele tomou a decisão, movido pelo Espírito Santo, de buscar Deus de uma forma mais intensa. E ele falou com a esposa dele, com a Adriana, disse: vamos buscar Deus de verdade. Vamos nos envolver com tudo. Vamos buscar a Deus ouvindo a voz dos nossos líderes. Vamos atender as convocações que Deus nos faz, orando às 6 horas da manhã, participando dos relógios de oração, entregando o nosso dízimo, devolvendo as ofertas, semeando com fé, com amor, as ofertas, as primícias. Vamos praticar tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, porque eu creio que isso vai dar certo. E eles não só falaram sobre isso, eles não só conversaram sobre esse tema, mas eles puseram isso em prática. E ele disse que logo depois que ele começou a buscar Deus de forma determinada, de forma diligente, também veio um mover sobrenatural que começou a restaurar e reestruturar todas as coisas. O sonho começou a se transformar em realidade, a realidade começou a se transformar numa realidade de prosperidade, e isso se tornou não só um testemunho para ele mesmo, mas um testemunho para as pessoas que estão ao redor dele. Isso representa poder, o poder de mudar a sua própria sorte, que está em você mesmo, está no teu coração, desde que você se decida a buscar Deus de todo o seu coração, está na sua boca, desde que você decida profetizar, está nas suas mãos, desde que você decida arregaçar as mangas e trabalhar a sua fé, trabalhar o seu chamado, trabalhar as oportunidades que surgirem nas suas mãos, porque assim como a diligência produz a prosperidade, a negligência atrasa o tempo de Deus, atrasa o cronograma da bênção. Não é só a gente orar, pedir as coisas a Deus e depois ficar sentado esperando. Não, depois da oração tem a ação, que é você tomar posse de que Deus te ouviu, de que Deus vai te abrir portas e você começar a caminhar na direção da bênção. Você começar a trabalhar para que aquela bênção se instale na sua vida. Amém? Não é só orar: ai, apóstolo, por favor, ora por mim, eu preciso de um emprego. Tudo bem, eu já orei, Deus já te deu o emprego. Agora envie os currículos, fale com pessoas, bata na porta das empresas, renove seu currículo, se o seu currículo está velho, está ultrapassado, está mal feito. Vá nas empresas de consultoria, se colocando lá com uma oferta de trabalho. E quando a porta se abrir, faça tudo com muito zelo, porque você não pode esquecer que aonde você for, você representa Deus. Você representa Jesus. Então nós temos que ser, no nosso trabalho também, diligentes. Fazemos tudo com amor, tudo com zelo. Fazemos além do que nos pedem. Fazemos tudo como se estivéssemos fazendo para Deus. Amém? O erro de muitos cristãos é se relacionarem no mundo, com as pessoas do mundo, como se elas não merecessem respeito. E eu quero dizer, o seu patrão é ímpio, mas ele é seu patrão. E você deve ser respeitoso com ele, você deve honrá-lo, você deve amá-lo, você deve interceder por ele, você deve suportá-lo nas suas fraquezas, nas suas falhas, e você deve cumprir o contrato de trabalho que você assinou na empresa, de que você ia chegar no horário e de que você ia trabalhar diligentemente por todos os interesses da empresa. Você assinou isso, você aceitou isso. Então, se você recebe um salário da empresa, cumpra para com a empresa aquilo que a empresa
te pediu. E dessa forma, a sua diligência vai trazer prosperidade. Porque não há patrão sensato que veja um funcionário que trabalha com amor, com zelo, com dedicação, que não vá promovê-lo. Amém? Então eu quero te dizer, seja diligente, porque uma promoção está vindo na sua direção. Quem recebe aí, por favor, dê um aplauso a Jesus. Eu lamento o fato de ver pessoas na igreja desatentas, desperdiçando tempo e desprezando oportunidades de reedificarem as suas vidas. Nós não podemos demorar em crer na palavra, em colocá-la em prática, em obedecer à voz dos nossos profetas. Pois a Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus. Ou seja, crede no Senhor através da sua palavra, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Amém? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Às vezes o Senhor nos dá fórmulas de prosperidade. Uma delas conhecida aí, que se torna até polêmica, é a história da primícia. Eu não dou primícia para o meu pastor porque ele não precisa. Querido, ele é rico, ele anda de carrão bonito. Não se trata disso. A primícia não é uma ajuda, não é uma esmola, não é um donativo, não é uma forma de nós ajudarmos o pastor a ficar mais próspero do que ele já é. A primícia é uma semente de honra, para quem entende o que é honra. Quando você semeia honra na vida de quem quer que seja, você tem direito a uma colheita de honra que o Senhor dá a você, te honrando depois da sua semeadura em tudo quanto você puser as suas mãos. Ou seja, quando você planta a semente da honra, tudo o que você fizer depois, o Senhor vai te honrar. Os teus sonhos, os teus projetos vão ser honrados pelo Senhor. Então, isso é a questão de abrir o entendimento, de crer na palavra de Deus, porque a oferta de primícias não é uma invenção humana. É uma coisa que está escrito na palavra de Deus. Ezequiel 44:30, pode ler lá. É onde está a base para a primícia. Provérbios 3, de 1 a 10, é onde está a base para a primícia. E eu quero dizer, quando nós honramos a Deus, Deus faz na nossa vida o sobrenatural. Vou contar aqui um testemunho. Eu sou um primiciador convicto. Entrego sempre primícias na vida do meu apóstolo, o apóstolo René Terranova. Se fosse pensar em termos de riqueza, eu não vou dar primícia para o apóstolo René porque ele não precisa. Ele é rico, ele já tem até avião. Então não preciso dar. Não, mas não é isso. Eu quero dar primícia porque eu amo. Eu quero dar primícia porque é ordenança do Senhor. Eu quero dar primícia porque eu sei que isso vai me fazer bem. E vai fazer tão bem que aqueles que são achados em honra e em fidelidade por Deus são abençoados com milagres de Deus nessa direção. Poucos dias atrás, antes de eu ir para Israel, um 12 meu me ligou e falou assim: apóstolo, eu preciso ir te pedir uns conselhos e eu quero também te entregar uma primícia. É uma primícia meio gordinha. Eu entendi que ele estava com vontade de entregar aquela primícia assim, de uma forma especial. Falei: tá bom, filho, vem aqui. Ele foi na minha casa, conversamos. Na verdade, nós saímos, fomos a uma padaria, tomamos um lanchinho lá, conversamos, falamos sobre as questões que ele tinha me colocado. E ele falou assim: agora me empresta a caneta que eu vou preencher a sua primícia. Aí ele escreveu um cheque. Quando ele me entregou o cheque era um cheque de 33 mil reais. Eu falei: o que é isso? Ele disse assim: uma primícia para o senhor. Eu falei: mas primícia do quê? Ele falou assim: eu vendi meu apartamento, entreguei a primícia, entreguei o dízimo para a igreja e estou entregando a primícia para o meu sacerdote. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é bom caráter. O nome disso é amor. O nome disso é lealdade. É fidelidade. Porque tem gente que consegue entregar a primícia dos 30 reais. Facinho, é só 30. Mas e quando você tiver que entregar a primícia dos 33 mil? Não seja estulto. Não se demore a entender o mecanismo das coisas de Deus.
Não seja tolo. Para Deus, o dízimo do pobre é igual ao dízimo do rico. A primícia de R$330 é a mesma de 330 mil. Então, o que a gente precisa ser? Diligente, aplicado, rápido em entender essas coisas e decidido a entrar nessa dimensão para que o Senhor possa fazer milagres. Porque se você não quer viver os milagres de Deus, basta você rejeitar aos convites de Deus. É só você falar: eu não vou orar, eu não quero ser líder, eu não quero ter célula, eu não quero ir para a escola de líderes, eu não quero dar primícia. Porque eu usei o exemplo da primícia aqui, porque ele é um exemplo prático, né? Didático e interessante no sentido de que ele pode nos levar a fazermos conta, para que haja clareza. Mas eu quero dizer que todo chamado de Deus, de você se santificar, de você orar, de você buscar a face do Senhor, de você cumprir os princípios da palavra, é uma oportunidade que Deus quer te dar para que você mesmo prospere. Querido, eu quero te dizer uma coisa: Deus é mais interessado no seu êxito, no seu sucesso, do que você mesmo. Você crê nisso? É verdade isso. Então, eu fico triste quando eu vejo as pessoas que recebem um ensino, recebem uma direção, demoram em obedecer à voz de Deus e obedecer à voz dos profetas. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos voltar a ter coração de criança e precisamos aprender a ser crédulos. Aprendemos a confiar em Deus e confiar também naqueles que Deus colocou para nos dirigirem. Nossa prosperidade espiritual, certamente, nossa prosperidade espiritual e material certamente seria maior se não demorássemos tanto tempo para praticar coisas que já sabemos há tanto tempo. Amém? Tem coisas que a gente já sabe há tanto tempo, mas só não está vivendo, só não está recebendo de Deus aquilo que Deus tem preparado porque não decidiu colocar em prática ainda. Amém? Então, não rejeite o ensino do Senhor. Não rejeite a prática dos princípios ensinados pelo Senhor. Não rejeite o compromisso com Deus, o servir a Deus. Eu fico triste de ver casais tão bonitinhos, tão bem casadinhos, que se amam tanto, que são prósperos, que chegaram aonde chegaram, porque Deus os salvou, porque Deus os restaurou, porque Deus os tem abençoado de uma forma extraordinária. E esse casal não se determinou ainda a ganhar vidas e abrir uma célula. Isso é triste, queridos. O que a gente vai ficar esperando? Eu estou esperando Jesus voltar. Mas a palavra de Deus só diz que Jesus só vai voltar o dia que a igreja cumprir a missão dela, de ir fazer discípulos. Então você quer apressar a vinda de Jesus, para a gente ficar livre logo do diabo, livre das aflições dessa vida, livre dos impostos. Lá no céu não vai ter imposto para pagar, nem primícia para dar. Alguns vão ficar felizes por isso, né? Lá no céu não vai ter dor, não vai ter maldição, não vai ter lágrima. Mas a gente só vai alcançar o céu a hora que a terra for restaurada. Então, entenda isso, que a mudança de todas as coisas para a gente viver num mundo melhor não depende da Dilma, não depende do Senado, não depende do Barack Obama, nem do Netanyahu. Para a gente mudar a nossa vida, a nossa geografia, a nossa nação, o poder está nas nossas próprias mãos. É nós sermos determinados a fazermos aquilo que o Senhor nos pede que façamos. Amém? E quem faz assim, vê na sua vida a restauração plena, a edificação total, a prosperidade do Senhor coroando a sua vida, a honra de Deus sobre tudo que você é e sobre tudo que você fizer. Amém? Veja o que Deus diz em Provérbios 10, 4. Estou terminando. O que trabalha com mão remissa empobrece. Se você for negligente, desatento, preguiçoso, atrasildo, fica naquela lá, enrolation, né? Fica lá no trabalho com a caneta na mão assim, enrolation.
né? Contando clipes na repartição, né? Jogando bolinha de papel no colega. Olha o que acontece. O que trabalha com a mão remissa empobrece. Tem gente que não melhora na vida porque a mão é remissa. A mão é remissa para trabalhar, a mão é remissa para dizimar, a mão é remissa para primiciar, a mão é remissa para tudo. E aí como que a gente quer prosperar? Não tem como. Mas a mão dos diligentes virá a enriquecer-se. Eu acho que essa segunda parte do versículo, na minha opinião, Deus está falando de você. Você recebe aí? Dá um aplauso ao Senhor. Então não deixe os dias passar. Não demore em romper com o pecado. Não demore em mudar as coisas que estão erradas na sua vida. Tome a decisão de enfrentar os problemas. Tem gente que foge dos problemas. Eu quero te dar uma dica: de problema não se foge, problema se enfrenta. Enfrente o problema de cabeça erguida. Enfrente o problema no poder e na autoridade do nome de Jesus. E você vai ver o problema cair diante dos seus olhos, como você viu a história de Davi, onde o grande problema que era não só de Davi, mas de todo Israel, caiu diante dos olhos dele, Golias. Amém? Então enfrente as coisas com coragem. E Deus se moverá com graça, com misericórdia e também com poder sobrenatural. Não demore em colocar os princípios da palavra em prática. Esse livro aqui, a Bíblia, é um livro de ética, é um livro de comportamento, é um livro com determinações práticas de como você deve agir. Então, se você colocar isso aqui em prática na sua vida vai dar certo. A sua vida vai ser feliz. Deus vai realizar os seus sonhos. E os sonhos de Deus também vão se realizar na sua vida. Não demore em aplicar-se a fazer a vontade do Senhor, ou seja, a fazer discípulos, pois esse é o caminho para que a sua vida seja abençoada por Deus e para que a igreja de Jesus governe. Amém? Vai partir da igreja, queridos, a mudança da sociedade. Amém? É a gente mudando a mente de cada pessoa que a sociedade vai mudar. É a gente sendo uma multidão de pessoas salvas, transformadas por Deus, é que a gente vai poder ter lá no poder homens e mulheres tementes a Deus, que vão executar juízo e justiça na terra. Amém? Então, nós precisamos entender isso, que Deus quer que haja assim uma grande mudança na nossa nação. E que quem está por baixo venha ficar por cima. Quem estava roubado da autoridade venha ser restituído da autoridade. Mas esse mover começa em cada vida, em cada lar, em cada bairro, cidade, estado e depois para alcançar toda a nação. Amém? E eu quero te convidar a pedir a Deus agora, sentado mesmo do jeito que você está, um espírito diligente. Hoje tudo aquilo que está barrando o seu crescimento espiritual vai cair por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que está represando as suas ações, as suas decisões de avançar, de conquistar, de tomar posse do que é seu, isso vai ser quebrantado, isso vai ser removido no mundo espiritual. Porque Deus tem pressa. Deus quer mudar a sua sorte rapidamente. Deus quer salvar a sua família. Deus quer restaurar a sua vida financeira. Deus quer restaurar as pessoas ao seu redor. Deus quer restaurar a nossa nação. Mas Ele depende de nós, porque nós somos na terra os braços, as mãos, as pernas do Senhor, os olhos dEle, o coração dEle nesse mundo. Amém? Então, eu quero convocar você, mesmo sentado, a orar com arrependimento. Por todo o tempo que você tem jogado fora, confessando incredulidade, porque muitas vezes quando nós não cremos numa coisa, nós postergamos, nós deixamos para amanhã. Às vezes, deliberadamente, recebemos uma direção de Deus, um comando, mas não obedecemos. Eu fiz assim, queridos.
quando eu estava no começo da minha vida cristã, os pastores falavam assim: já que a sua mulher se separou de você, já que ela te traiu e foi embora, dê a carta de divórcio. Mas eu estava preso espiritualmente, emocionalmente, eu não obedecia esse comando. No dia em que eu decidi buscar a face de Deus, Deus me libertou espiritualmente, Deus me libertou emocionalmente, e eu pude sair de um jugo desigual. Eu fiz o divórcio, e a partir dali minha vida começou a prosperar, a romper. Não estou orientando ninguém a se divorciar do seu marido, da sua esposa, não. Não estou fazendo apologia do divórcio aqui. Eu estou dizendo que há pessoas que às vezes ficam presas numa relação passada, quando na verdade Deus quer realizar na sua vida o novo. Porque você já chegou na igreja separado. Porque você talvez esteja preso ainda num relacionamento do passado que não vai voltar mais. Mas não fique pensando que porque o relacionamento não vai voltar mais, você nunca mais vai ser feliz. Deus é quem tem o poder de nos fazer felizes. Amém? Um dia, quando eu estava lá de joelhos, nesse jejum, buscando a Deus por essa libertação emocional, por essa libertação e restauração familiar, o Espírito Santo falou assim para mim: você está depositando a chance de felicidade no seu ex-relacionamento. Você está depositando a sua felicidade num casamento que já acabou. Quando na verdade eu quero que você saiba que a sua felicidade não é a sua ex-esposa nem o seu ex-casamento. A sua felicidade sou eu. Sou eu que vou te fazer feliz. E menos de um ano depois desse tempo de oração eu já estava casado, restaurado e feliz. Amém? Então nós precisamos deixar, queridos, Deus dirigir a nossa vida. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Atenda a palavra, atenda a voz do Espírito Santo através dos líderes, e Deus vai apressar o cronograma da restauração da sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir ao Senhor que venha sobre nós nessa manhã o arrependimento, Senhor, por todo o tempo que nós desperdiçamos, por toda a oportunidade que nós deixamos passar, jogando fora a bênção do Senhor por conta da nossa incredulidade, por conta de não acreditarmos, Senhor, na palavra que o Senhor nos deu, na palavra que confessamos nos lábios e que carregamos numa Bíblia debaixo do nosso braço. Perdoa-nos, Pai, quando somos incrédulos, não atendendo aos teus princípios, aos teus ensinos, a voz dos nossos líderes, que com amor se dedicam, se afadigam e velam pelas nossas almas. Tira de nós, Senhor, esse coração de incredulidade. Tira de nós, Senhor, nesse dia, esse coração duro e vil. E dá-nos um coração sábio, que saiba contar os dias, que saiba discernir os tempos, que saiba, Senhor, aproveitar com amor, com fé e com obediência as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Perdoa-nos, Pai, pela desobediência, pela soberba. Perdoa-nos pela preguiça. Repreende todo o espírito dessa natureza nas nossas vidas. Repreende, Senhor, toda a indecisão, toda a indefinição, toda a distração, para que em nome de Jesus nada nem ninguém, Senhor, possa impedir que o teu povo cresça, que o teu povo amadureça, que o teu povo frutifique, que o teu povo se multiplique, prospere e governe a terra em nome de Jesus. Eu oro, Pai, pedindo que o Senhor repreenda na nossa vida a negligência, porque nós nos arrependemos de toda negligência e nós tomamos posse hoje de um espírito diligente, de um espírito aguerrido, disponível, voluntário, Senhor, para em todo o tempo fazer a tua vontade se cumprir, aqui na terra como ela já é feita no céu, em nome de Jesus. Vem restaurar a sorte do seu povo, vem santificar o teu povo, a tua igreja, como um todo, porque agora, Senhor, nós oramos não só pela igreja El Shaddai, mas nós oramos pela igreja de Cristo, pedindo que aquilo que o Senhor nos deu nessa manhã,
o arrependimento de todas essas coisas, a libertação de todo o espírito, Senhor, de vaidade, incredulidade, desobediência, soberba, preguiça, negligência, indecisão, que tudo isso venha a ser repreendido na igreja de Cristo, e que o espírito diligente do Senhor, o espírito cheio de amor e vontade do Senhor, ele venha se manifestar em nós, através do qual, Pai, seja restaurada a nossa própria vida, seja restaurada a nossa família, seja mudada, Senhor, a nossa sorte, que este povo em tudo, Pai, amadureça, alcance sabedoria diante de Ti, alcance graça diante dos Seus olhos, que a vida de cada um aqui viva muitos testemunhos, mas que a vida de cada um deles se resuma num testemunho de transformação pessoal, de transformação, Senhor, da sorte de cada um, em nome de Jesus. Eu oro pedindo, Pai, para que aqueles que precisam tomar uma decisão ministerial, decidindo atender ao chamado do Senhor, decidindo ganhar vidas, decidindo pôr as mãos no arado para que discípulos sejam gerados, para que células sejam estabelecidas, que eles saiam do poder da indefinição, da indecisão, que eles sejam livres do medo, da timidez, e que eles possam com diligência, Senhor, abraçarem o chamado, o privilégio, a honra de Te servirem com alegria e sabedores, conhecedores de que serão por isso recompensados, em nome de Jesus. Dá esse convencimento, Pai, a cada um, fazendo despertar desde o Espírito a vontade de amar, a vontade de servir ao Senhor, a vontade, Senhor, de ganhar vidas, de fazer discípulos e de conquistar tudo quanto o Senhor nesta vida preparou para a Tua igreja, em nome de Jesus. Que a Tua igreja seja dessa forma santificada, restaurada, edificada e possa vir a governar no poder do Teu Espírito Santo, com amor, com fé e com diligência para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê esse aplauso aí com bastante diligência.